Olá, amigos e amigas do Brasil varonil. Vamos começar essa série de vídeos chamada Terra é Plana. E eu chamei de um curso beta e despretensioso. Por que beta? Primeiramente porque eu, Moroni Lemes, não sou especialista em nada no que se refere ao planeta, nem aos astros, nem à astronomia. Vocês chegaram aqui nesse vídeo porque quiseram, então pode deixar o like, se inscrever, porque pode se arrepender até o final do vídeo. Enfim, por que despretensioso? Porque eu não tenho nada a ganhar ou perder com esses vídeos, mas o que eu acho que eu vou conseguir deixar você pelo menos curioso. Talvez seja um momento de diversão na sua vida. Primeiramente, o debate da Terra plana ou esférica é um debate idiota? Eu diria que não. Primeiramente, porque eu comecei a perceber que antigamente, sei lá, 100, 200 anos atrás, as pessoas inteligentes eram inteligentes em diversas áreas da vida. Então, um político ele era muito bom em retórica, em astrologia, em matemática, em línguas. As pessoas sabiam muitas línguas. E hoje em dia as pessoas sabem uma, duas línguas no máximo, e às vezes não sabem a sua própria língua. E pessoas muito inteligentes hoje são especialistas em alguma área específica, não conseguem transitar bem em outras áreas. Talvez eu possa ser inteligente o suficiente para conseguir entender alguma coisa de astronomia e passar para vocês. Pessoas que dizem que esse debate é um debate idiota geralmente são pessoas que acreditam que as fases da Lua dependem da sombra da Terra na Lua, ou não sabem explicar movimentos de translação, coisas básicas como o eletromagnetismo da Terra e assim por diante. Talvez a gente vá aprender nesse curso também como se orientar pelas estrelas, por uma bússola e por tudo isso. Isso é interessante. Isso você não aprende direito na escola, ou eu tenho a impressão que eu pelo menos não aprendi. Outra coisa que a gente vai começar a ver é um tipo de ciência que eu quero que você se apegue um pouco mais ao que você vê com os próprios olhos. Não vou ser eu que vou dizer para você o que é a verdade ou não. E existe alguns tipos de coisas, como por exemplo, se todo mundo se reúne em torno de um animal e aí todo mundo diz esse animal é um gato, é um gato, é um gato, é um gato. Todo mundo diz é um gato. Aí chega um único especialista do mundo, que ele tem um diploma, não sei, que ele diz assim, isso não é um gato, é um jacaré. E aí você diz, cara, eu tô vendo um gato. E ele diz, ah, mas eu sou especialista em jacaré, enfim. Ahn, Perigos desta discussão. Um apego emocional e ideológico para os dois lados, vamos dizer assim. Vou explicar primeiramente dos terraplanistas. Normalmente, e eu vou tentar que esse vídeo não seja longo. Normalmente, a ideia oficial é o seguinte: o universo aconteceu baseado a partir de um Big Bang que aconteceu por acaso. E aí, por acaso, as coisas foram se juntando, e se batendo, e se unindo, e formando planetas, e formando coisas quentes, coisas frias, coisas molhadas, e por acaso formou o nosso planeta, que por acaso foi se juntando, e por acaso os, aquela, a, aquela sopa primordial formou uma vida, que formou outra vida, que formou outra vida, e bilhões e trilhões e bilhões de anos formou nós e a gente chegou aqui e a gente é o nada do nada do nada no universo. É essa a ideia. Agora, o pessoal da Terra plana, juntamente com diversas outras pessoas, acredita que o quê? Que a nossa Terra, o nosso planeta, o lugar onde a gente habita é único no mundo. Foi feito para a gente viver aqui. Foi feito para a gente viver. Então, se foi feito, se ele foi desenhado, se ele foi planejado para nossa vida, para nossa qualidade, para o nosso, sei lá, para nossa existência, então a minha vida, consequentemente, deve ter um propósito. Eu não existo aqui por acaso, entende? E provavelmente eu também não. E, consequentemente, existe um Criador. E se existe um Criador, então existe. Eu não posso viver sem um propósito, não posso viver sem regra. Então acaba sendo como se fosse uma comprovação da existência de um Criador, se a Terra não for redonda, digamos assim. Lógico que
precisa talvez negar toda a ciência ou uma boa parte da ciência que a gente conheça hoje, mas enfim. E do outro lado, você tem uma coisa que todo mundo aprende na escola por diversas e diversas gerações, e a Terra é desse jeito, e você vê os mapas mundos voltados para coisas esféricas, e você vê filmes e fotos e montagens e previsão do tempo, tudo baseado na esfera. Então quanto mais você vê, mais você tem certeza natural, mesmo que você próprio nunca tenha visto com os próprios olhos a Terra redonda, né? Mas você viu muitos filmes, então deve ser verdade. E seria possível uma mentira tão grande? Isso é uma coisa que a gente vai ver com o tempo, essa resposta. Porque, então, eu mesmo me interessei pelo assunto. Eu já tinha visto alguns vídeos na internet e não foi por isso que eu me convenci. Eu me convenci pelo último item. Sobre bolhas no espaço, que é o que? Os astronautas dando manutenção lá na estação espacial e daí, tipo, vai subindo uma bolinha. É estranho. Mas isso não me convenceu. Eu só achei, sei lá. Aí eu vi alguns vídeos da NASA e pessoal da NASA e do Obama dizendo, não, que agora sim a gente está preparando uma tecnologia especial que a gente vai conseguir ultrapassar o cinturão de Van Allen. Nossa, que bacana, vamos passar os... Mas, então, e aí eles dizem, vamos conseguir ultrapassar a órbita baixa da Terra. Mas eles já não fizeram isso lá em 69 com as missões Apollo e tudo isso? A gente já não foi na Lua? Por que a gente recém que vai ter a tecnologia agora? Enfim. Outra coisa que me impressionou bastante foi o excesso de não fotos da Terra. O que eu quero dizer com isso? Que são, sabe, só existiu basicamente uma única foto do planeta Terra. Foi tirado na década de 60, numa das missões Apollo, onde eles conseguiram fotografar o planetinha inteiro em uma única foto, ou pelo menos uma face do nosso planeta. Todas as outras fotos, e aí ninguém precisa esconder isso, eles não escondem isso. Todas as outras fotos são montagens, ou são parciais, ou são montagens, são composições de fotos que são montados de uma maneira que fique esférica e que a gente perceba que são esféricas. E aí você tem o Google Earth, Google Maps e assim por diante. E os tipos de mapas que são utilizados, eles proporcionam a gente ter esse tipo de percepção. Então, digamos assim, cada vez que você vê uma foto que não foi tirada, ou uma imagem, ou uma projeção, que não foi tirada do planeta inteiro, é como se. Ou que foi montada, digamos assim, é como se fosse uma não foto, uma não prova que a Terra é redonda. Você vê até, se você vê um globo numa mesa escolar, aquilo é uma não prova, não é uma prova, aquilo ali não te prova nada, aquilo é uma projeção, é um modelo de como que ficaria numa esfera. Lógico, tá? Essa também é a versão oficial, então não vão questionar por enquanto. Mas eu comecei a perceber que apesar daquela imagem, todo o resto era uma não prova. Também vi alguns vídeos de chroma key, que é aquilo que o pessoal usa em estúdios, né? Eles colocam um fundo verde e aí eu consigo substituir o fundo verde por uma mata, uma coisa bonita, alguma coisa assim por diante. Mas o que realmente me fez perceber que eu deveria investigar isso foi o dia que eu percebi que existem noites sem lua. E como que eu cheguei a essa conclusão? Foi que eu estava observando um dia normal e a gente vê o sol, a gente vê a lua, vê o sol e a lua de dia, coisa mais normal do mundo, certo? Só que daí eu comecei a raciocinar. Se eu tô aqui no Brasil e eu tô vendo o sol, eu tô vendo a lua, quer dizer que em algum lugar no mundo, talvez não em um país inteiro, mas em uma determinada região, é noite e não tem lua, porque a lua está desse lado do planeta. Comecei a investigar e realmente é verdade. Eu conversei com um piloto amigo meu e ele falou: olha, existe. Às vezes a gente vai pilotar de noite e a gente não tá vendo a lua. A gente vê um negócio chamado nascer da lua. Basicamente isso. E eu comecei a perguntar
outras pessoas e tal, 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 e comecei a descobrir que existia isso. Vou falar por alguns outros motivos que me ajudou me motivou a fazer essa série de vídeos. Uma delas é, lógico, que os terraplanistas, se pegar os vídeos, eles, em geral, eles parecem seres, assim, de uma outra raça, não são bem humanos. E alguns eu acho que são mesmo. Outra coisa é que o material do pessoal, geralmente, ou quem concorda com a ideia da Terra plana, ou quem discorda, são materiais muito extensos e, via de regra, são muito prolixos, muito enfadonhos, são coisas chatas e o pessoal enrola muito e, tipo, não passa nada, coisas que poderiam ser feitas de uma maneira mais simples. Então, consequentemente, as pessoas não têm tempo de ficar investigando. Não tem mesmo. Pessoas comuns que têm outros afazeres não tem saco para isso. Então, minha ideia é fazer vídeos mais curtos possíveis e instrutivos. O que existe também, existem conteúdos sujos, especulativos, coisas que as pessoas chutam sem se aprofundar no assunto. Ou, por exemplo, a Sociedade da Terra Plana. Eles têm muitas teorias que são balela. E os terraplanistas. Ah, ó, falei que o Google escutou. Tem muitas coisas que a Sociedade da Terra Plana ensina e os terraplanistas de verdade não concordam, não aceitam, porque são besteiras muito grandes. Se eu pegar e eu falar 100 coisas para vocês aqui muito bem faladas, muito bem fundamentadas, mas uma coisa dessas for ridícula, provavelmente essa minha única coisa ridícula vai desacreditar todo o resto que eu tava querendo te dizer. Então, existem pessoas que são, vamos dizer assim, pode-se dizer infiltradas. E aí talvez a informação não seja interessante. Outra coisa é que se você colocar no YouTube assim, pesquisar sobre terra plana, evidências, esse tipo de coisa, o YouTube, o Google, ele vai tendenciar a te mostrar conteúdos falando contra a Terra plana, nunca a favor. Então, é bem difícil você achar os conteúdos que são interessantes e você acaba achando que essas pessoas não existem, que elas existem numa quantidade ínfima, que a relevância delas é mínima, mas não é verdade. Os canais de pessoas que acreditam em Terra plana têm uma audiência bem grande, e existe uma comunidade bem ativa e o pessoal realmente se dedica. A minha metodologia é o seguinte: eu vou tentar mostrar para vocês experimentos que são a favor, contra, que são neutros. Vou montar muito conteúdo para o grupo Os Conspiradores, que são amigos bastante antigos. Vou tentar segmentar os assuntos por planeta, o Sol, a Lua, os astros, porque se for falando de tudo ao mesmo tempo, às vezes não consegue, eu acho que não fica bem claro na cabeça. Lembrando que esses vídeos, eles vão eles vão evoluir com o tempo, tá bom? E as minhas fontes, elas vão ser outros vídeos do YouTube, observações de outras pessoas, vou fazer experimentos eu mesmo, algumas coisas, talvez modelagem de computador, vou trazer evidências de livros, de bibliografias, de teses, de documentos de inteligência que são abertos ao público, muitos antigos são, e documentos e coisas da mídia geral, tá bom? Então, espero que vocês estejam bastante animados como eu estou. Vou tentar fazer com que esses vídeos tenham uma cadência de pelo menos um a cada 15 dias. Se possível, vou fazer um por semana. E gostaria que. E agradeço o feedback de vocês, tá bom? E vamos lá, aperte os cintos e vamos descobrir que jeito é esse planetinha que a gente mora. Grande abraço, tchau.